tudo é culpa da mãe. Sim. Se o menino é mal educado, é culpa da mãe. A criança tirou nota baixa, é culpa da mãe. Aí. Hoje, eu botei a história da criança chegar atrasada na escola, a mulher foi me dizer que a culpa era minha. A culpa é sua, quem leva ela pra escola é você, então se ela tá chegando atrasada, a culpa é sua. Tudo é culpa da mãe. Então, a mãe, ela tem uma carga muito grande, muito, muito mesmo. A carga de cuidar do filho dela, que é o bem mais precioso que ela tem, e a carga de, tipo assim, eu não posso errar. Não posso errar. A coisa que eu mais digo pra minha filha é de, eu erro, viu? A mamãe erra. E sempre que a mamãe errar, ela vai pedir desculpa pra você. A desculpa pode não resolver, mas eu tô querendo te dizer que eu não sabia o que fazer naquela hora. Porque eu não quero que ela cresça achando que eu nunca vou errar. E no dia que eu errar, ela se decepcionar comigo. Exatamente. Então, eu sempre digo pra ela que eu erro. Porque a gente tem mãe como uma coisa imaculada, né? Mãe é sagrado, mãe é perfeição. E não é. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! No episódio de hoje, a gente conversa com Natália Castro. Ela é mãe da Mariana, educadora física e criadora de conteúdo sobre maternidade na internet. Depois de anos à frente de uma empresa no ramo infantil, ela decidiu pausar tudo para viver de perto a maternidade real, com suas alegrias e desafios. Hoje, ela compartilha essa jornada nas redes sociais e também atua na área de eventos da empresa do esposo. Um papo sincero sobre escolhas, recomeços e o poder de se reinventar como mulher e como mãe. Sejam muito bem-vindas, já compartilhe aí esse vídeo com mais mulheres que possam se interessar pelo tema. Deixa o teu like e vem junto comigo conhecer mais essa mulher poderosa que vamos conversar hoje. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. É com muito prazer que a gente traz aqui uma mãe em tempo integral, né? Mãe em tempo integral. Profissão mãe. Isso, profissão mãe. E eu queria muito que você já começasse contando um pouco pra gente quem é a Natália, né? Desde lá do início, essa que era educadora física, que foi empresária e que hoje se dedica exclusivamente a criar a filha e a orientar também outras mães, não é isso? Sim. Então, eu sou Natália, né? Eu me formei em educação física, eu trabalhei durante muito tempo na área da educação física. Coloquei uma academia infantil, eu criei uma academia infantil com a metodologia própria, saí daqui da minha cabeça. Nessa época você já tinha filho, não? Não. Paz. Sempre gostou, então, de criança, dessa área infantil? Sempre foi o meu foco, sempre foi criança. Então, eu coloquei lá a academia infantil. E a gente expandiu a academia, acabou vendendo franquia, foi vendida para 12 estados, mas eu concentrei a minha aqui, né? E eu trabalhei com isso muito tempo, era o meu amor, era a minha paixão trabalhar com aquilo ali. Nos últimos tempos, eu já não estava à frente ali na prática, dando aula, né? Eu já estava na parte administrativa, mas era a minha paixão aquilo ali. E eis que eu virei mãe, eis que eu engravidei. Quando eu engravidei, eu já diminui o ritmo do trabalho, porque foi ali naquela época da pandemia e tal. Sim. Então, eu fiquei mais reclusa em casa, gerenciando à distância. Eu tinha ótimos funcionários, colocavam tudo para funcionar e eu de casa. E quando a Mariana nasceu, o meu plano era 3 meses eu volto. Não deu. Não consegui. Era um pouco complexo ali para mim. Eu olhava para aquela criança e dizia, gente, essa criança depende de mim aqui o tempo inteiro. Eu não quero sair do lado dela. Não fui. Continuei ali à distância com ela em casa. Detalhe, eu não tinha babá, nunca tive babá. Então... Escolheu não ter. Escolhi não ter. Foi escolha minha, conversaram com meu marido, não teremos. Eu vou tomar de conta disso aqui. Sim, aí mas você teve, assim, mãe... A minha mãe e uma das minhas irmãs, que é a madrinha da Mariana, passaram o primeiro mês comigo. Primeiro mês ali todo. Com um mês, cada um voltou para sua casa.
E aí eu fiquei ali naquele negócio. Tinha a funcionária de casa, claro, que às Sim. vezes eu precisava tomar um banho, ela Sim. dava uma ajuda ali, mas o resto era eu. O marido trabalhando o dia inteiro, viajando muito, e eu lá dentro de casa com ela o tempo inteiro, tendo que gerenciar a academia também. E o tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez mais apegada àquele negócio de estar em casa, de estar fazendo ali com ela o que eu ensinava a fazer com os outros. Sim. Eu estava fazendo com a minha filha, eu estava vendo ali o progresso dela e eu estava começando a perder um pouquinho da paixão que eu tinha pelo meu trabalho fora. Sim, estava gostando de estar ali, né? Porque tem muitas mulheres que, nessa fase, elas ficam mal, elas ficam achando que, não, eu quero logo voltar, né, para o mercado de trabalho. Tem muito. Tem aquele sentimento de culpa e tal. Ou então já tem aquela outro extremo que ela delega para uma terceira pessoa totalmente, né, o cuidado com a criança e praticamente não vê. Uma vez, há muito tempo atrás, estava conversando com uma mulher e aí ela estava dizendo assim, empresária, né, trabalha muito e tal. Aí ela estava dizendo que ela contrata aquelas técnicas, né, quando ela teve os filhos dela, e que ela só via a criança na hora de dar o peito. Aí ok, cada um faz suas escolhas, mas eu acho estranho, né? Até para a criança, imagina, que ela tá ali dentro da barriga da mãe, o tempo todo com a mãe. Aí nasce, você entrega para uma outra pessoa que não tem vínculo com aquela criança, né? Enfim. Mas são escolhas, a gente também não pode julgar, né? Cada um sabe o que faz da sua maternidade, que é um negócio tão complexo, né? Verdade. Mas eu, naquele momento, eu não me via saindo daquilo ali. Claro que era muito cansativo. Sim. Eu dentro de um apartamento com uma criança 100% dependente de mim e eu 100% entregue àquela criança e ainda tendo que gerenciar um negócio ali, porque por mais que minhas funcionárias fossem maravilhosas, mas eu tinha que tapar daquilo ali. Tem que tomar decisões, não tinha como. né? Então, eu estava começando a entrar num conflito. E quando a Mariana tinha 1 ano e um pouquinho, eis que surgiu uma questão estrutural, que, por exemplo, a gente teria que sair do local que a gente estava, para ir para outro local, e eu dei uma pausa. Comuniquei a todos os clientes, olha, vamos fechar aqui, não sei se iremos reabrir, vou procurar outro local e informo quando isso vai acontecer. Não, encerrei com os clientes, né? Ficou todo mundo, nossa, mas por quê? Quando é que vai voltar? Muita gente perguntando quando era que ia voltar. Eu disse, calma, eu vou pensar aqui nesse momento. Conversei com o Cadu, que é meu marido, e ele disse, faça o que tiver no seu coração. O que você quer? E aí eu ficava, será mesmo se eu quero? Aí eu comecei a ficar na dúvida, né? Porque começou a entrar a parte da pressão social. Sim. Se, gente, agora é o seguinte, eu vou fechar uma empresa minha e vou ficar dentro de casa agora e eu não vou trabalhar mais. Sim, porque a gente esquece que o trabalho dentro de casa, que o que a gente faz dentro de casa é muito trabalho. E aí, mas no primeiro momento era isso, né? E aí eu ficava, não, mas vai. Agora apareceu essa oportunidade, vai ser agora. Fechou. E aí eu fiquei dentro de casa. Mas o que a gente faz dentro de casa é, assim, absurdamente enlouquecedor. Uma criança ali de 1 ano e um pouquinho, que está começando a descobrir suas vontades, está começando a botar a sua personalidade para fora. Se você não tiver com a cabeça boa, você enlouquece. Porque é muita demanda, muita. E aí tem que administrar a própria casa, né? As coisas pessoais também, né? A mulher que acaba ficando esquecida. Sim. Né? Porque a gente fica ali... Eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo imersa na maternidade. O meu olho era para minha filha. Era a minha filha, se ela estava bem desenvolvida, se ela estava saudável, se ela estava... Era a minha filha o tempo inteiro. E eu estava ficando para trás. Tipo... Aí vem até a questão do relacionamento também. Muitos maridos reclamam dessa fase, né? Sim. Porque, embora sejam pais e tudo, mas ele sente assim que perdeu a mulher. E que agora só existe uma mãe dentro de casa, né? E eu estava ali muito focada na maternidade, meu marido focado no trabalho. E era assim, a divisão era essa. Vamos lá, a gente conversou e disse, vamos lá. É assim. Mas a mulher foi ficando para trás. O peso físico mesmo da maternidade eu não perdi. Eu era revoltada porque muita gente dizia assim... Ai, amamentei tanto que emagreci. Eu não emagrecia. Eu só engordava. E amamentando? Amamentei até pouquíssimo tempo atrás.
amamentando e nada de emagrecer, só engordava e não conseguia ir para academia. E tentei uma vez, aí 2 dias parei, tentei outra vez, não, estou cansada, não vou mais. Então, assim, eu estava ficando para trás. Eu olhava para as roupas, não servia mais em nada, mas a criança estava lá, perfeita, maravilhosa. Então, assim, eu fui ficando ali para trás, até que chegou a questão do profissional, que eu disse, não, parou aqui. E foi quando eu comecei a olhar, digo, gente, espera aí, tem alguma coisa errada. Eu estou me dedicando a essa criança, foi escolha minha, eu quis, mas e eu? Existe uma vida também, Existe. né? Além de ser mãe. Quando ela tinha 1 ano, 2 meses, por aí, apareceu um casamento para a gente ir, de um amigo nosso, em outro estado. E aí eu disse, ao Cadu disse, nós vamos. E eu disse, meu Deus, como? A minha mãe não morava aqui, minha mãe morava em Brasília. Aí eu liguei para ela, ela disse, não, eu vou. A minha irmã, que é madrinha também, disse, eu vou, vamos pro casamento que a gente fica. Eu fui daqui até Vitória chorando. Era lá em Vitória, eu fui chorando, chorando. Fiz um testamento, meu Deus, e se eu morrer? Minha filha, drama. Minha filha é tão pequenininha, deixei uma carta para ela, para minha irmã, onde era que estava tudo. E fui. Aí, quando eu cheguei lá, toda hora eu mandava mensagem. O que está acontecendo? Já mamou? Já não sei o quê, porque eu tive que tirar o leite para deixar para ela. E o medo do leite não ser suficiente. Apesar dela já comer comidinha, mas o medo do leite não ser suficiente. E ela, de boa aqui, passeando. Dava uma choradinha, dava, mais normal. E aí, toda hora eu mandava mensagem. Até que chegou uma hora que eu disse, gente, eu não posso mais fazer nada. Eu tô bem aqui, ela tá lá. Ela está bem cuidada. Se acontecer alguma coisa assim de extraordinária, um acidente, alguma coisa, vão me ligar e eu vou ter que dar um jeito de voltar. Mas agora, nesse momento, eu não posso fazer nada. Então, eu vou aproveitar. E eu aproveitei. Foram 2 dias, 3 dias. E eu aproveitei. A gente foi para o casamento, a gente saiu no dia seguinte, saiu no outro dia, até voltarmos. Eu costumo lembrar daquela viagem, tem até um post meu no Instagram falando sobre isso, que foi como se eu tivesse afogada, morrendo afogada, e aquela viagem me puxou de volta, sabe? Eu fiquei muito, meu Deus do céu, eu voltei assim, gente, o que aconteceu? Eu tive que comprar roupa nova para viajar, eu tive que me arrumar, me maquiar para ir para o casamento. Então, assim, quando eu me vi ali arrumada, claro que eu não estava num peso que eu queria, mas quando eu me vi ali arrumada naquele vestido, eu disse, gente, eu tô aqui. Essa questão da mulher mesmo, né? Do autocuidado. Essa questão da vaidade que às vezes as pessoas acham que é bobagem, mas não é. Impacta no psicológico. Eu falo muito para as seguidoras, assim, gente, olha, eu não fazia isso, mas eu vou dar esse conselho para vocês. Vocês estão em casa com a criança, mas dá um jeitinho no cabelo, passa um blushzinho, um gloss, tira o pijama para poder enfrentar a batalha ali. Porque se a gente está cuidando de criança, amamentando, e que a criança chora e não sei o quê, mas a gente está ali o dia todo de pijama, com o cabelo bem aqui, a olheira bem aqui, gente, é pior ainda. Então, a sua mente parece que entende quando você se arruma, parece que você cria um certo, né, um certo autoconfiança. Dá um jeito de tomar um banho aí, dá um jeito nesse cabelo, passa um blush para poder enfrentar. E vai para a vida, né? E vai para a vida. E essa viagem, ela foi um divisor de águas para mim. Depois dela, isso foi em setembro de 2022, eu acho. Em dezembro veio outra. Aí a gente já foi outra viagem, já foi para fora, foi para Colômbia. Aí já foi o drama, sempre o drama, né? Meu Deus, será se vai dar certo? Agora eu tô indo para mais longe, para outro país. Será se vai ter leite? Será se não sei o quê? Ficou, viveu, ninguém morreu, me diverti, foi ótimo. 2 meses depois, era carnaval. Aí a gente sempre gostou de carnaval e a gente foi vários carnavais em Salvador. E aí parou de ir, né, e tal. Aí, quando foi um dia, tipo assim, o carnaval lá começa na quinta-feira, né? Quando foi na quinta-feira, um olhou pra cara do outro e disse assim, vamos pra Salvador? Sábado. Aí eu disse, peraí, deixa eu ligar pra minha mãe. Mãe, podemos ir? Ela disse, vai. Ela já, nessa época, ela tava morando em Parnaíba. Ela veio de Brasília pra Parnaíba. E ela disse, vai, deixamos a Mariana lá. Pegamos um ônibus, fomos para Fortaleza. De Fortaleza, pegamos um avião, fomos para Salvador. Passamos 3 dias lá e voltamos. Então, assim, a gente começou a viver, a reviver. Porque, sabe? Assim, existe o pai, existe a mãe, mas existe o casal. Né, que também não pode deixar de ir para... Porque tem mãe que realmente fica tão grudada no filho. E eu acredito que é questão hormonal também, né? E que ela não se permite mais fazer nada. E aí o casamento até pode...
E tem pai que negligencia, tipo, não entende que aquele momento ali, aquela coisa, o homem se vira contra a mulher, o homem não assume a responsabilidade dele e acha que só ela largou tudo e virou mãe. Isso também prejudica, porque quando você tem um parceiro mesmo, de verdade, que entende o papel dele de pai, entende o papel dele de marido, aí as coisas podem até ficar difíceis, porque fica pra todo mundo mais com fluido. certeza é melhor, né? É isso mesmo. Então, deixar aqui o primeiro recado aqui que a nossa convidada tá deixando aqui pra gente, né? Para os pais também entenderem essa fase, né? Que não é fácil. Não é fácil. Às vezes a mulher tá estressada. Eu me lembro hormônio. que teve um dia que eu dei uma crise, porque eu tive o primeiro, muito novinha. Meu primeiro filho eu tive com 22 anos. E depois eu tive gêmeos com 25. Então, quando os gêmeos nasceram, o Tiago ainda ia fazer 3. Eu sei que eu passava a noite acordando também, porque eu também não tinha babá. E aí, eles nunca... Era raro estar dormindo ao mesmo tempo, né? Um acordava, dormia. Teve um dia que eu estava tão estressada mesmo, que a gente fica, tem hora assim, quase pirando, né? Que ele pegou os 3, botou no carro, era um domingo, e saiu para passear com eles no carro enquanto eu dormia. Porque eu tava assim, já... Sabe? E aí tem isso também que a gente precisa falar, né? Que a maternidade é algo muito bom. Eu teria todos os meus 3 filhos de novo. Passaria por todos os trabalhos, mas que realmente é desgastante. Tem hora que a gente quer sumir, assim, quer ficar num canto sem ouvir nada, né? Silêncio, por favor. Silêncio. Mas são coisas que, quando tem um marido que apoia, né? Quando tem uma rede de apoio, uma mãe, uma irmã, seja quem for, que possa ali ajudar a gente. E muitas vezes até buscar uma ajuda psicológica, né? Tem algumas mães faz parte. que precisam mesmo, porque senão... A minha terapeuta nunca abandonei, porque senão acho que eu teria enlouquecido. E eu digo também muito isso para as seguidoras. Gente, terapia, se vocês puderem, tiverem condições, procurem uma terapia. Porque às vezes a gente quer só ali... desabafar, a gente quer reclamar. Tem muito essa questão, a pessoa diz assim, virou mãe, pode reclamar. Eu vou reclamar, eu tô cansada. Fui eu que escolhi aquilo ali, foi. Mas eu tô cansada, eu tô sem dormir, eu tô louca, já eu quero reclamar. A minha terapeuta escuta. Isso. E ela vai me dar bons conselhos a respeito disso. Então, a terapia é importante para te colocar no centro de novo. E eu acredito que o que você faz hoje na rede social, né, que é o POB da mãe, né? Que eu achei interessante até o nome. É muito legal porque dá esse ambiente para que as mães possam conversar, porque ali são mães, então elas entendem aquela realidade, né? Uma passou por uma coisa, outra passou por outra. E aí vocês vão juntas ali se apoiando, né? Naquela comunidade. Essa semana passada, eu acho... eu sempre falo do meu contato com as minhas amigas. Uhum. E sempre que eu posto alguma coisa com as minhas amigas, fui almoçar, fui tomar um café, chove de comentário dizendo assim, poxa, eu não tenho amigas. Depois que eu virei mãe, minhas amigas sumiram. E eu, gente, como assim? Porque não é a minha realidade, né? E eu fico sempre, meu Deus, gente, como que as amigas somem? Eu lembro quando a Mariana tinha... Depois que a minha mãe foi embora, que a minha irmã foi embora, que ficou só eu, o marido da Mariana e o cachorro, teve um dia que eu tava assim, louca. Meu Deus, vou enlouquecer. O Cadu ligou para uma amiga minha, uma que não tinha filho, ligou para ela e disse assim, vem aqui. Nessa época, eu não recebia visitas, porque eu tinha medo ali da questão muito bebezinha, eu tinha esse cuidado. Ele disse, vem aqui, sem ela saber. E aí ele disse assim, se arruma que a gente vai sair só para entrar no carro e dar uma volta. Quando eu fui abrir na porta, ela chegou. Que eu vi, eu chorei. Mas eu chorei tanto. Porque, tipo assim, eu tava precisando, tava se sentindo só, né? E era uma amiga que nem mãe era. Então, ela nem entendia aquela loucura que eu tava passando. E quando as pessoas dizem, minhas amigas sumiram, eu disse, gente, como? Aí eu até digo pra pessoa, se estiver precisando conversar, me chama aqui. É muito importante. Eu demoro a responder, mas eu respondo. E eu converso com várias seguidoras. E aí, essa questão da amizade também vai para o lado da terapia. A gente diz assim, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, é mesmo. Então, faz parte também. A gente tá ali passando por tanta coisa, tanto hormônio, o cabelo caindo, ou engordou demais, ou perdeu peso demais. E a gente quer um ombro amigo ali. Que às vezes o marido não resolve. Não adianta eu conversar com meu marido, nem sempre a gente quer conversar com ele, né? Às vezes as mulheres, né, dependendo do tema ali, a gente se abre mais e, enfim, a outra vai entender melhor aquele relacionamento. Com relação à amamentação, você teve dificuldade de amamentar?
Eu sou uma pessoa que eu sei que amamentar é uma coisa muito particular, Sim. né? Se você disser assim pra mim, não, eu não quero, eu não vou lhe criticar. Eu quero, vou dizer por vai, Aham. porque eu sou pró-amamentação. A única dificuldade que eu tive foi na primeira semana, que ela não estava pegando direitinho, então o peito empedrou. E aí Sim. eu precisei de uma consultora para mexer lá, desempedrar o peito. E foi assim, foi pior do que parir. Dói demais, Doeu né? demais. Mas foi só aquilo. A Mariana mamou 3 anos e 8 meses, do jeito que ela quis. Ela mamava para dormir. Inclusive, eu digo muito, eu não sabia nem botar a Mariana para dormir se não fosse mamando. Vim aprender agora. Mas ela mamou 3 anos e 8 meses. E eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo para ela mamar tudo que ela mamou. Mas eu também entendo quando a pessoa... Porque é um negócio que, às vezes, eu ficava irritada. Ah, não quero mais. Já chega. Porque cansa também. Você tá cansada e a criança lá, ó. Cansa. Tem gente que entope o peito e é muito problemas difícil. bem sérios, Sim, né? dá mastite. É muito difícil. Então, assim, para mim, a amamentação foi uma boa experiência. Claro que eu tive momentos... Nunca feri peito nem nada, mas estava mais sensível. Então, estava cansada e não queria. Mas eu nunca cogitei parar. Vim parar agora, que para mim foi a época certa. Que é muito tempo mesmo, né? Foi mas muito tempo. Eu amamentei só 6 meses o Thiago, assim, direto, né? E os gêmeos eu não consegui. Porque eram 2. Aí, como eu não dormia, eu ficava estressada e eu não produzia o leite. Sim. Aí, eles iam mamar, o peito ainda não estava com muito leite, eles ficavam com fome, era aquela confusão. Aí, a pediatra resolveu passar a fórmula, né? E aí, eu conversando com uma amiga minha, recentemente, que teve neném, e ela se culpando porque não conseguiu amamentar, né? Aí, eu falei, olha, você não é menos mãe porque não conseguiu amamentar. Eu passei pelas 2 situações. Eu amamentei direitinho primeiro e os 2, né, do segundo parto eu não consegui. Mas nem por isso eu me sinto menos mãe, que eu não cuidei deles. Então, assim, não fique se culpando, porque tem mulher também. Porque hoje em dia, dependendo de como você esteja internamente, emocionalmente, e o que você vê, né, na internet, você fica... louca. Se achando assim, meu Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Né? Eu não faço nada certo, eu não sou uma boa mãe. E não é assim, né? Realmente, cada ser humano vai receber de uma forma, cada mulher vai passar por uma experiência. É a mesma coisa do parto natural que fala. Eu não tive e nem tive vontade de ter. Mas tem mulher que diz que é a melhor coisa do mundo. Ok, né? Para quem tem coragem de ir, eu acho uma força muito grande. Assim, essa mulher que consegue isso. Mas aqui foi para uma mesa de cirurgia, cortou não sei quantas camadas, né? E tirou, e depois tem toda aquela recuperação que é muito difícil. É mãe do mesmo jeito, é uma mulher forte do mesmo jeito. Então, a gente precisa ajudar, né? Essas mulheres que ficam com essa cor na cabeça. Assim, um dos meus propósitos com esse perfil no Instagram, primeiro é mostrar que nós, mães, não estamos sozinhas. Às vezes acontecia coisa comigo e eu ficava, meu pai amado, não é possível que é só comigo que acontece. Ou assim, eu tenho 2 grupos de amigas. Um grupo que já são mães e um grupo que ainda não são. As que já eram mães, as crianças já eram todas maiores. Então, às vezes acontece você não lembrar. Você passou, a gente esquece. E eu tava ali naquele momento, eu ficava, gente, não é possível que isso é só comigo que acontece. E aí eu comecei, a escrever, falar, comecei a botar lá no Instagram, né? Com incentivo das amigas, do marido. E as pessoas começaram a se identificar. Nossa, você também. Isso também. Hoje mesmo eu postei uma coisa, tipo, da minha filha tá chegando atrasada na escola. E recebi vários directs dizendo aqui também, achava que era só aqui, achava que era só aqui. Então, assim, a maternidade, por mais que ela seja individual, a minha é diferente da sua, é diferente. Todas... Mas a gente passa comum, pelas mesmas coisas. Claro que em proporções diferentes. Mas a gente passa. Então, a gente tem que, assim, se ajudar, se acolher, porque tem muita questão da competição também. Para eu ser uma mãe melhor do que aquela ali. A minha filha tem que andar logo, tem que falar logo, tem que aprender logo a escrever o nome dela, fazer a contínua. Tem essa competição. Mas para quê? Se a gente passa pelos mesmos problemas, a gente se sente só também, a gente precisa de um acolhimento. Então, o meu propósito com esse perfil no Instagram é, tipo assim, acolher. Vocês não estão sozinhos, porque pelo menos eu estou aqui também. Tô passando e a valorização desse trabalho da mãe, né? Que muitas vezes
Eu me lembro que teve uma época que eu ficava em casa com os 3, né? Que eram os 3. Aí eu passei um tempo que eu não trabalhava. E aí, quando meu marido chegava do trabalho, que era a hora que eu já tinha feito tarefa, dado a comida dos meninos, banhava, tudo. Aí que eu relaxava ali um pouquinho, que eu sentava, pegava... Às vezes ele chegava e me via lendo, né? Que eu gosto de ler. Aí ele... Vida boa. Eita, mas aquilo ali faltava, né? Me matar. Eu dizia, Aí eu peguei e viajei uma vez. Eu fui fazer um curso, não lembro o que foi. E ele ficou com os 3, né? Para cuidar de tudo, para levar para o colégio, fazer tudo. Aí ele sentiu o baque, né? Porque, assim, às vezes você fala, mas a pessoa não tem aquela... É porque não consegue, ideia mesmo, né? Não tem a dimensão do que acontece dentro de uma casa com a criança o dia inteiro. Você acha que é só assim, não, vou deixar ele com um brinquedinho aqui e pronto. É o tempo todo te chamando, quero comer, cai, levanta e birra. Você chama para fazer uma coisa e a criança birra, se joga no chão. Gente, aquilo ali acaba com o psicológico da pessoa. Tem que ter o emocional bem trabalhado, senão pira. É muito difícil. E tem determinadas fases que a criança passa que, tipo, isso daí tá mais acentuado. 2, 3 aninhos é uma fase muito difícil. Que você tem que ter muita paciência para dialogar. Ainda tem mais. Hoje em dia, a gente tenta, pelo menos eu, tento criar minha filha o máximo possível dentro de uma educação respeitosa. Eu costumo dizer que eu dou voz para tudo que ela fala. Claro que eu não vou atender tudo que ela fala. Por exemplo, não quero comer, não quero tomar banho. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são negociáveis. Vamos te dar um exemplo. Eu quero comer um picolé antes do almoço. Tudo bem, eu te dou. Não é sempre. Eu te dou, mas tu vai almoçar depois. Funciona. Agora, tem coisas que não dá para negociar e tudo bem, mas eu sempre dou voz para ela. Eu quero que ela saiba que ela é escutada, que a voz dela tem peso, mas que a gente tem caminhos para seguir e tem coisas que ela não vai conseguir. Então, você criar um filho dentro de uma educação respeitosa é muito cansativo. Era mais fácil lá no tempo dos meus avós, que era tipo assim, não vai. Dava logo um castigo, né? É de castigo. Minha filha não sabe nem o que é castigo. Às vezes ela diz assim, eu vou te botar de castigo. Eu disse, o que é castigo, menina? Ela não sei, não sabe o que é. Porque conversar, fazer a criança entender, dá mais trabalho. E é cansativo. Dá mais trabalho. E tem hora que, meu Deus do céu. E você não tem paciência, tem hora que você, né? Você tá cansado. Por isso que precisa ter esses apoios mesmo. Eu me lembro que teve uma vez, ele já estava maiorzinho, tinha ido pro colégio. Tipo 3 anos por aí. E aí eu ia, deixava no colégio uma hora, né? Ia trabalhar e voltava e pegava. Só sei que nesse dia, eu não lembro o que aconteceu, eu tive que sair na hora que ele estava em casa. Quando eu voltei, a menina que trabalhava lá em casa me ajudava a dar banho neles e tal. E um deles, ele estava já com a roupa de ir pro colégio, tinha tomado banho e tudo. Ele entendeu que não tinha tomado banho. Aí eu não tomei banho, eu quero tomar banho. E o cabelo do menino molhado. E ele chorando, dizendo que não. Eu tive que pegar esse menino, já quase em cima da hora de ir pro colégio. Dar outro banho nele, porque ele não se calava de jeito nenhum, para poder ele entender, enfim, que estava banhado. Então, são coisas, às vezes, que acontecem e que, se você realmente não tiver, assim, um preparo mínimo ou alguém que lhe apoie, você fica louca mesmo. Fica. Por isso que às vezes tem mães que cometem certas coisas que a gente critica e realmente não é certo, mas a gente não sabe o que é que passou na cabeça daquela mãe, se é alguma coisa mesmo de depressão pós-parto, né? Tem um acontecimento que mexeu muito com a minha cabeça. A gente estava em Paris, de viagem, só eu e o Cadu, e estava com um guia, né? Que ele até é piauiense, mora lá. E aí, ele falou pra gente de uma reportagem que saiu no jornal, tinha saído naquele dia, de uma mãe que asfixiou a criança com um travesseiro. Gente, aquilo ali acabou com o meu dia e eu fiquei, meu Deus, o que essa mulher estava passando? Pois é. Foi um sofrimento, assim, tão grande, sabe? E tu imagina depois essa mãe, a cabeça dela, né? Não vai voltar ao normal nunca mais. É muito, porque é muito pesada a maternidade. Eu amo a minha filha e eu quero ser mãe dela em todas as vidas que eu viver. Mas é pesado, é muito pesado. A gente sofre, a gente se culpa. Isso, sofre por tudo. Sofre porque quando começa a ficar maiorzinha, é o colégio, a prova que o menino tirou a nota baixa, né? Ou então começa a sair quando é adolescente, fica preocupada, porque pode não voltar. Hoje em dia o mundo tá, né? Quando a Mariana teve uma época que mordeu umas crianças na escola. Gente, a primeira vez que ela fez isso,
eu chorava tanto. Meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Eu mandava mensagem para as mães pedindo desculpa. Pelo amor de Deus, me desculpe. Minha filha é educada. Eu não estou ensinando ela a morder, mas eu sofri as primeiras vezes, assim, terrivelmente Sim. mesmo, a ponto de não dormir. É a cobrança, né? Porque eu ficava, gente, o que eu tô fazendo de errado? Será se fui eu que falei alguma coisa com ela e ela canalizou e foi lá morder a criança? Não era. Comportamento, levei para psicólogo, comportamento absolutamente normal para uma criança da idade dela e para o que eles passavam dentro da sala de aula. Então, assim, mas a mãe, ela se culpa muito. Tudo é culpa da mãe. Sim. Se o menino é mal educado, é culpa da mãe. A criança tirou nota baixa, é culpa da mãe. Hoje, eu botei a história da criança chegar atrasada na escola, a mulher foi me dizer que a culpa era minha. A culpa é sua, quem leva ela para a escola é você, então se ela está chegando atrasada, a culpa é sua. Tudo é culpa da mãe. Então, a mãe, ela tem uma carga muito grande, muito, muito mesmo. A carga de cuidar do filho dela, que é o bem mais precioso que ela tem, e a carga de, tipo assim, eu não posso errar. Não posso errar. A coisa que eu mais digo pra minha filha é de, eu erro, viu? A mamãe erra, e sempre que a mamãe errar, ela vai pedir desculpa pra você. A desculpa pode não resolver, mas eu tô querendo te dizer que eu não sabia o que fazer naquela hora. Porque eu não quero que ela cresça achando que eu nunca vou errar. E no dia que eu errar, ela se decepcionar comigo. Exatamente. Então, eu sempre digo pra ela que eu erro. Porque a gente tem mãe como uma coisa imaculada, né? Mãe é sagrado, mãe é perfeição. E não é. A gente tenta. Sim, eu também sempre tive esse cuidado, né? E agora, depois de adulto, um dia eu conversando com um dos meus filhos, né? Por uma questão dele aí de saúde e tudo, ele, mãe, mas naquela época a senhora devia... Aí, se eu não tivesse hoje, né? Porque, assim, a gente vem trabalhando muito essa parte psicológica, emocional durante a vida. Porque, enfim, a gente está aqui para evoluir. Então, se eu não tivesse bem resolvido, eu tinha ficado angustiada naquele dia por aquilo que ele falou. E eu falei, não, olha, eu fiz o que naquele momento eu tinha condição de fazer. Eu fui orientada por uma médica para levar naquele outro médico. Então, assim, eu fiz. Agora, se não deu certo, né, o problema não é meu. E aí, eu não levei aquilo, mas tem mãe que pega aquilo ali, internaliza, e aí até adoece, né? Até fica amargurada pelo resto da vida e tal. Às vezes eu digo, tipo assim, eu não quero que a minha filha passe por coisas que eu passei. Eu sei que a minha mãe, na época que me criou, que eu era menor ali, ela não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje em dia. Sim, acesso à informação. Não tinha tanta informação como hoje em dia. Por exemplo, açúcar. Até o momento, a minha filha não consome açúcar. E, na idade dela, eu já consumia açúcar. Aí todo mundo diz assim, mas quando tu era criança... Quando eu era criança, a minha mãe não tinha essas informações. Verdade. Eu tenho certeza que se ela tivesse essas informações, ela teria feito de uma forma diferente. A culpa não é dela. Ela fez o que estava dentro das possibilidades dela. Se funcionou, se não funcionou... Verdade. A terapia resolve. Com certeza. E aí é legal também a gente olhar também o outro lado bom de ser mãe, né? Que é você olhar ali para uma criança que está se desenvolvendo, que já apresenta algumas características de personalidade, que às vezes parece muito, né? Com a mãe ou até com o pai. Depois você vê o filho já ficando adolescente, que você ainda não chegou lá, mas eu já passei por essa fase, adulto, com valores, né, bem sólidos na vida, sabe? Você conseguir ter passado para aquela pessoa, né? Para aquele ser humano ali, valores, alguém chegar e dizer, olha, eu admiro muito o seu filho, a sua filha, por isso. Então, isso aí é a parte boa, né? Que é algo que foi um trabalho de muitos anos, né? Foi um trabalho ali de muitos anos, você fazendo, errando e acertando, para construir, de uma certa forma, um ser humano, encaminhar, né? Porque, como você acabou de dizer, tudo é culpa da mãe. Mas também, vamos dizer, bônus aí para a mãe, quando você olha e vê, né, aquela pessoa ali se desenvolvendo, crescendo, buscando ali dar certo na vida, como a gente fala. Também é culpa da mãe. Quando alguém fala da minha filha assim, ai, que menina educada, desenvolvida, desenrolada, eu penso logo, fui eu. Fui eu, que eu abdiquei de tanta coisa para colocar. Claro que tem o dela ali, né? Sim. A personalidade dela. Mas eu abdiquei de tanta coisa para colocar ela daquele jeito ali. Então, fui eu. No começo, eu não sentia isso porque eu ainda ficava ali muito no... Gente, mas eu parei de não valorizar, né? Às vezes a gente acha assim, mas todo mundo faz isso. Mas não é, toda mãe, mas não é. Cada uma cuida do seu jeito e cada
esforço, né? Aquela energia que você coloca ali naquele trabalho diário, é algo muito precioso que as pessoas precisam começar a olhar com outros olhos. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, de mulheres poderosas, né? De empreendedoras, eu venho desse mundo, e aí às vezes fica como se fosse menos aquela mãe, aquela mulher que decidiu ficar só dentro de casa. Muitas vezes cuidando do filho. Eu me questionei assim, gente, será se eu regredi? Eu comecei ali dando aula nas escolas públicas, que eu era concursada, aí saí, botei a minha empresa cresceu. E aí eu larguei tudo, por vontade própria, eu larguei tudo e fui lá para dentro de casa. Será se eu regredi? No começo eu tinha muito isso. Esses questionamentos, né? E agora? E eu ouvia muito, quando é que vai voltar a trabalhar? Porque eu acho que as pessoas pensam ali, eu trabalhar, sair de casa, receber o meu dinheiro. Então, tinha muito isso. Eu disse, gente, agora eu não trabalho mais. Mas eu fui com a terapia também, né? Ajustando isso na minha cabeça. Tipo, hoje em dia eu sou totalmente tranquila com essa questão passou o meu trabalho, eu fiz o que eu tinha para fazer ali dentro daquela empresa, do negócio que eu criei. Eu tenho o maior orgulho do negócio que eu criei. Mas ainda existe unidades em dois lugares, não são vinculadas assim, eu não recebo nada delas, Sim. mas elas existem, fazem o mesmo trabalho. Porque você criou a ideia, criou o negócio e repassou, né? Elas fazem lá o mesmo trabalho, então lá que a ideia lá dessa sua empresa, que era uma academia, né, para criança? Para a criança fazer atividade física de uma forma divertida, porque às vezes é muito chato para uma criança fazer atividade física, às vezes vai na obrigação. E eu pensei, disse, não, eu quero trazer essas crianças para serem saudáveis. E daí eu desenvolvi uma metodologia e botei para frente. E é muito legal essa ideia, né? Aí ninguém mais quis ter essa ideia por aqui? Tiveram algumas, enquanto eu funcionava também, apareceram algumas, mas depois sumiu todo mundo. Porque é muito legal, né? Ter um espaço assim para criança. Eu procuro a minha filha e não tem. Gente, agora que é a minha vez, não tem. Não tem. Então, quem estiver assistindo, tiver quem quiser empreender nesse ramo, né? É uma boa. De um espaço para a criança brincar. Principalmente para a criança menorzinha. Não tem essa questão da atividade física. Tem a natação, tem o judô. Mas o que eu fazia ali mesmo, que era tipo um circuito, um funcional, um negócio que trabalhava todas as habilidades da criança, não tem. E eu tô me sentindo prejudicada, porque eu ajudei tanta criança e agora não tem uma pra mim. Pois é. Mas boa. Quem estiver ouvindo a gente aqui que quiser empreender, ela pode mentorar você no seu negócio, né? Dizer como é que pode ser e tal, porque é uma ideia bem legal, porque tem muitas crianças que passam o dia dentro de casa, olha. E se tiver com babá, a grande maioria, né, gosta muito de celular, televisão, assim. Eu confesso que eu dei pra minha filha, porque às vezes você tá ali sozinho com a criança também, você já não tem mais o que fazer, já não sabe mais o que fazer. Ali. Liga bem ali a televisão. O problema é quando a gente perde o controle e vira refém. Eu não sou uma pessoa que critica a televisão, até porque eu dei para minha filha. Para eu poder sair de casa com ela na cadeirinha, só eu e ela, eu tive que botar o celular para ela assistir. Porque ou eu tinha que esperar alguém para sair comigo, para dirigir para mim e eu ficar com ela, ou então alguém para ir com ela atrás e eu ir dirigir. E não tinha. Não dava, não tinha uma pessoa ali para fazer isso por mim. Então, para eu poder sair de casa, começar a ir passear, levar ela para as coisas, eu tive que botar o celular para ela assistir. E aquilo ali me doeu tanto a primeira vez, doeu tanto que eu ficava justificando para os outros. Assim, ela assiste, eu assisto, mas é só para poder sair de casa. Eu tinha muito isso de ficar justificando e não sustentar aquela decisão, era porque eu precisava. Só que com o tempo acaba ficando cômodo. Ai, tô cansada. Não, liga bem com a televisão. Aí ficava mexendo no celular e ela assistindo televisão. Eu disse, não, gente, isso aqui não tá bom, não. Peguei o controle lá de casa e escondi. Disse pra ela que o Saci Pereira levou o controle. Ela achou o máximo. Olha aí. Ela está há meses sem ligar a televisão. Ela nunca mais vai assistir televisão. Claro que vai, gente. Levei ela pro cinema um dia desse. Sim. Mas é que, assim, dentro de casa, pra nossa rotina, eu não tô mais precisando da televisão. Vários momentos eu pensei, vou ligar. Não vou dizer que o Saci trouxe o controle de volta. Mas não precisa. Fora que o comportamento dela mudou. É outra criança. Assim, menos agitada, conversando mais, brincando mais, imaginando mais. Então, eu não condeno a televisão de jeito nenhum, porque várias vezes ela me salvou ali em momentos que eu precisava de um respiro. E ela ajuda muita gente também. Tem algumas coisas, né? Eu não lembro, na minha época,
Por exemplo, de criança, eu gostava muito de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque foi o primeiro sítio mesmo, foi o raiz, né? E era tão bonita aquelas histórias, porque, na realidade, eu ficava também imaginando muita coisa. Então, era muito legal. Aí, na época dos meus filhos, tinha... acho que era Cocoricó, o nome. Cocoricó. E era bem bonitinho também, tinha umas coisas bem educativas e tal. É aquela história, não pode ficar o dia todo, né? Não pode exagerar. Tem que cuidado com a qualidade do que você mostra para o seu filho. Isso. Se você vai mostrar por um desenho de violência, essas coisas, não vai. Procurar um desenho mais educativo, tenha mais musiquinha, que tenha mais conversa. Vai por esse lado, porque eu acho que nada radical demais funciona, né? Sim. Ela nunca mais vai assistir televisão, ela vai assistir. Ela chega na casa dos outros, tá passando televisão. Até porque ela vai conviver, né, com outras crianças. E eu quero aproveitar agora para falar dos nossos patrocinadores, não é isso? Te pedir licença aqui para falar. A gente falou aqui da importância da mulher se sentir bonita, de se arrumar e tal. Então, eu quero falar aqui da Madame Petit, que é uma loja aqui de Teresina, que fica na Almero, Castelo Branco. E a Madame Petit, ela nos apoia aqui no Elas Têm Poder, com os meus looks. Hoje, esse look aqui chiquíssimo, que vocês estão vendo, é da Madame Petit. Então, agradecer muito. E se você mora em Teresina e quiser conhecer mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E você vai ver lá no Instagram delas, lá tem o WhatsApp, que você pode entrar em contato. E são coisas lindíssimas, lindíssimas. Então, deixa a gente, assim, mais, né, com alto astral, assim. A gente precisa. E também falar do IPOG. A gente falou aqui, você é formada em Educação Física, né? A gente falou da importância do conhecimento hoje para que a gente possa ser melhor mãe, melhor mulher, melhor pessoa, melhor profissional. Então, o IPOG, ele está também com a gente aqui, apoiando o Elas Têm Poder Podcast. Se você tem vontade aí de se desenvolver mais ainda, em qualquer área, tem vários cursos de graduação e pós-graduação. Então, é só você apontar a câmera do celular também para o QR Code que aparece na tela e entrar em contato, né, ver todas as possibilidades que você tem lá de se desenvolver, né, de se tornar aí uma mulher muito mais interessante, né, a partir dos conhecimentos adquiridos. Então, agradecer muito aqui o IPOG por estar com a gente. E vamos retornar aqui a nossa conversa. Então, falando disso, né, linkando aí o que a gente já falou até agora, da importância da gente se cuidar como mulher para ser até uma melhor mãe, porque quando a gente está... Eu lembro que eu sempre gostei muito de ler. Desde criança, eu gostava muito de ler. Eu não sei se é porque eu morava em Parnaíba, não tinha muito o que fazer mesmo lá. Eu sempre fui uma criança mais quieta, assim, no sentido de não gostar muito de aventuras, assim, sabe? As minhas aventuras eram mais aqui. Então, eu gostava muito de ler e eu imaginava muita coisa, né? Através da leitura, eu criava muita coisa na minha cabeça. Eu sou muito visual. Depois, eu fui fazer curso de PNL. E aí, eu vi lá que eu sou visual, né? Tem pessoas que são mais auditivas, outras mais sinestésicas. E eu sou mais visual. Mas eu lendo, eu vou criando aqui na minha cabeça várias imagens. Então, gostava muito de ler, de estudar. E isso me ajudou muito na minha vida, desde na parte pessoal, por exemplo, relacionamento. Né? Quando eu conheci meu esposo, eu era muito novinha ainda, mas eu já tinha uma certa maturidade, porque eu lia. Eu gostava de ler livros de psicologia, né? Eu gostava de ler revistas que mulheres mais adultas liam. E eu acho que isso me trouxe algum tipo de, vamos dizer... suporte emocional ali para ir passando. A mesma coisa foi quando eu fui ter filhos. Então, me lembro que quando o Thiago nasceu, na época não existia internet, não existia nada disso. Então, tinha um livro enorme, que era do Dr. Rinaldo Delamare. Ele era pediatra. Esse homem era, assim, tipo o famoso da época, né? E era um livro grande, que tinha tudo que tu imaginar de bebê. Então, tudo que o Thiago sentia ali, alguma coisinha, eu corria no livro para ler. Então, eu sempre fui lendo. Aí, eles foram crescendo. Aí, eu comecei a ler sobre como criar meninos, como criar menina, né? Que tinha um livro, assim. Livros de psicologia que falavam sobre educação de criança. Então, eu acho que o conhecimento, ele realmente nos liberta no sentido da gente... ter mais ferramentas, né, na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, você é mãe e resolveu ser mãe em tempo integral. Eu acredito que
a terapia ajudou, algumas leituras que você fez, né? Então, tudo isso que a gente pode fazer por nós, como mulher, vai refletir na mãe também, Sim. né? Na esposa. Olha, e puxando a sardinha ali pro meu lado profissional, eu costumo dizer que eu tô aposentada, mas a atividade física. Gente, ela tem um impacto, eu nem falo do físico, mas na cabeça da gente, que é impressionante. Eu fiz durante a gestação, depois que ela nasceu eu parei. Aí várias vezes eu tentei continuar, recomeçar, mas nunca dava certo. Sim. Nunca dava. E aí a questão do peso vai aumentando, né? Você só olha ali para o peso, mas o impacto que uma atividade física tem na cabeça de uma mãe, principalmente uma mãe sobrecarregada, é impressionante. E ano passado eu me reencontrei na atividade física, inclusive em uma que eu dizia que jamais ia pro CrossFit, nunca irei. Nunca fiz CrossFit, mas parece que ele vicia, porque todo mundo que entra gosta, né? É bom. E eu comecei eu ia assim, inconstante, ia uma vez, 2 vezes na semana, até que eu comecei a pegar uma certa constância. E eu comecei a perceber a minha cabeça mudando. Claro que eu, como profissional de educação física, eu sabia na teoria ali, o benefício, mas na prática, em mim, como mãe, nada de profissional, mas como mãe, para o meu momento ali, foi impressionante, foi uma virada de chave para mim. Eu não sou a mais constante das pessoas, inclusive eu tô voltando agora, depois de um mês parada. Mas eu senti nesse mês. Nesse mês eu engordei. Mas o pior para mim foi o emocional, né? Gente, fica abalado, você fica sem paciência, você não dorme direito. E para mim, como mãe, dentro daquele meu papel materno ali, é imprescindível que eu vá cuidar da minha cabeça. Verdade. Eu até brinco, toda vez que eu vou, eu posto. Olha, eu já fui. Porque eu não posso nem ficar doida, nem morrer com as veias entupidas. Então, eu vou, principalmente para me manter sã. E eu costumo dizer para as seguidoras também, se vocês puderem, quando vocês puderem, porque nem sempre é o nosso momento. Às vezes a gente está lá dentro de casa com a criança recém-nascida ali chorando o tempo todo. Tem nem condição. Aí você abre o Instagram, aí você vê aquela mãe blogueira, linda, maravilhosa, que bota a roupa e vai para academia. Você fica, meu Deus, eu não consigo. E eu, muitas vezes, eu me sentia mal vendo isso. Gente, todo mundo consegue, menos eu. Mas não era a minha hora, eu não conseguia achar nada que eu me encaixasse, que eu gostasse. Até que eu descobri isso. E depois que eu fui, que eu percebi que eu gostei, que me fez bem, eu não quero mais deixar de ir. Sim, é muito bom mesmo. Faz muito bem. Para o físico, é excelente, mas você precisa disso também. Não é nem questão de ter um corpo definido. Até para ter força, né? Isso. Para você ter uma lombar boa para lidar com a criança. Para não ter dor na lombar. Mas o psicológico é, assim... É incrível. Faz uma diferença muito grande. Além do conhecimento que a gente tem que ter também para ser mãe. Eu tinha foi uma cliente da academia que depois virou amiga e ela dizia assim, você tem que estudar para ser mãe, viu? Porque também não dá para ser no empírico, né? A gente não pode só fazer... Às vezes é legal a gente escutar, né? Pessoas mais experientes, médicos, psicólogos, enfim. Mas, claro que o nosso coração também diz o que a gente tem que fazer, né? Às vezes pode todo mundo falar, mas intuição, tu sabe. Sabe o que tem que fazer. Mas a gente também precisa se cuidar para ser mãe. Como que eu vou dar conta da minha filha? Como que eu vou ser uma mãe longeva para ela se eu não estou nem me cuidando? Eu estava tendo essa conversa esses dias com um colaborador da nossa empresa, que ele... É bem interessante a história da filha dele. E, enfim, porque eles terminaram tendo que fazer barriga de aluguel, fora do país e tudo. Foi buscar a filha no meio da guerra. Tem toda uma história. Eu ainda vou trazer ela aqui para conversar sobre isso. É bem legal a história. E aí ele, trabalhando muito, com alguns problemas de saúde e não encontra tempo para se cuidar, para ir para academia, para ter uma alimentação melhor. E eu estava dizendo isso para ele. Eu disse, você quer ver a sua filha crescer? Pois você tem que se cuidar. Porque senão, como é que ela vai, né? Ela vai ter um pai aí doente lá na frente que não vai poder passear com ela, levar ela por lugares. Então, a gente precisa entender isso, né? Que não é só pela estética, que é ótimo. Quando vem a estética é o plus, né? Mas é essa saúde mesmo. A saúde e o psicológico. Para poder dar conta de tudo. Eu também gosto. Tem dia que estou morrendo de preguiça, né? Tem dia que não estou bem mesmo, não dormi direito. Aí, aquele dia... Não tem como, eu faço de manhã. Eu já ligo para a menina e falo, olha, hoje eu não vou, porque eu prefiro dormir, porque se eu for desse jeito eu vou até adoecer. Mas é muito bom e eu vejo lá
Às vezes a gente chega com preguiça, aí a gente começa a fazer uma coisa e outra, né? Quando aí já sai animada. Parece que a gente sai assim, renovado, sabe? Você pode ir até com essa preguiça, mas do meio pro fim, é aquela história, é ruim, mas é bom. No final, você sai de alma lavada, você consegue até enfrentar o dia ali. Eu prefiro de manhã, né? Eu também. E fica mais animada, né? E me diz uma coisa, essas mulheres que entram em contato assim contigo pelo direct ou, enfim, WhatsApp, o que elas mais, vamos dizer, dentre tudo que tu fala, o que tu acha que pega mais, assim, a dúvida se fica em casa ou volta para trabalhar, é essa cobrança da sociedade, né? Ou sei lá, falta de paciência com a criança, o que é que tu vê mais acontecer, assim, que tu acha que é mais sério? Eu tenho vários posts, né, sobre várias coisas, e um dos que foi mais comentado, os primeiros lá era sobre a questão do trabalho. Eu parei de trabalhar para ser mãe, do reclame aqui, porque tem aquela questão, tipo, você botou no mundo, pois agora aguente, você não pode reclamar. Mas essa questão do trabalho, tem muita mãe mesmo que diz assim, eu queria, mas eu não sei se eu paro, se eu não paro. A minha decisão foi tomada em conjunto, não tomei sozinha. Eu tive apoio para a decisão que eu tomei e eu podia. Nem toda mãe pode, infelizmente. A minha situação me permitiu que eu continue assim pelo tempo que eu quiser. Aí tem mães que dizem, olha, eu posso, mas eu não sei se eu quero. Tem mães que dizem, eu não vejo a hora de sair de dentro dessa casa e voltar para o trabalho. Porque ela se vê como mãe, mas ela não se vê como aquela mãe que se doa ali integralmente. Ela precisa do trabalho para ela também se sentir viva, né? E é o que eu digo, pois vai, faz teu trabalho e depois volta para tua casa bem, cuida do teu filho. Exatamente. É isso. Mas essa questão do trabalho pega muito. A questão do não se sentir reconhecida, independente de estar em casa ou de fazer a dupla jornada, né? Não se sentir reconhecida pega muito também. Elas me procuram demais para desabafar sobre isso. O das amigas. Sim. E o do casamento. E, assim, perdida como mulher. Pronto. Essa expressão eu vejo demais. Eu tô perdida, eu não sei mais quem eu sou. Não me conheço mais. E eu digo, gente, é normal. Eu dou o meu relato, porque aconteceu comigo também. Eu olhava assim, eu era só mãe. Por um tempo você criança. não tem mais vontade de nada, né? Só de ser mãe. Dormir. Não, eu só dormi e pronto. Você olha para aquela criança e você quer fazer tudo por ela. Então, você acaba esquecendo de você se você não tiver ali uma base, um amparo. A sua cabeça, ela muda a partir do momento que você descobre que está grávida. Aí, muita diz assim, gente, eu descobri que eu estou grávida, mas eu não sinto nada. Assim, gente, é normal, você não vai sentir nada agora. É com o passar do tempo, pelo menos comigo foi assim, que eu fui, meu Deus, tem uma criança aqui, e agora você vai começando a ficar com medo, será se eu dou conta, será se eu não dou? E você vai começando a olhar para a maternidade e você, a pessoa, a mulher vai se enterrando ali, E depois que a criança nasce, que tem toda aquela demanda de noite acordada e mamar e não sei mais o que, então a mulher vai ficando soterrada. E muitas delas têm essa questão, se eu não me reconheço mais, como que eu faço? Olha, o que eu dou de dica, procura a terapia, é a primeira. Se você tiver condições, procure uma terapia. E segundo, vai por pequenas coisas que te faziam felizes. Mas a terceira não procure encontrar a pessoa que você foi antes. Porque a maternidade ela é um negócio que transforma a gente. Dificilmente você é a mesma pessoa que você era antes de ter aquela criança. Verdade. Você descobre coisas que você gostava. Ou então você descobre coisas em você que estavam ali, enterradinhas, e você nunca tinha coragem de botar para fora. Então, assim, não procure ser a pessoa que você já foi um dia. Mas tente por pequenas coisas. Uma coisa que eu gosto de comer. Hoje eu vou me dar esse prazer aqui. Eu vou comer essa coisinha. Hoje eu vou tentar assistir esse filme, que nem sempre a gente consegue, né? Vou tentar assistir esse filme. Para um tempo, escuta uma música. Vai no salão, se arruma. Vai se dando pequenos prazeres. E daí você vai se descobrindo, se redescobrindo. Mas não tente procurar quem você foi antes, porque antes daquela criança... Aquela já não existe mais, né? Não existe mais. Natália, eu converso com as mulheres aqui, eu sempre faço essa pergunta, né? Qual é o seu superpoder? Então, o nome é que elas têm poder, eu sempre explico isso, né? Porque quem não conhece acha que é essa coisa da mulher
desse estereótipo, né? Sim. E não, é esse poder que cada uma de nós tem. Às vezes é uma resiliência, às vezes é a paciência, às vezes, sei lá. Qual seria, né? Se você for olhar para trás até hoje, que te trouxe até aqui, qual é o seu superpoder? Eu acabei de pensar nisso. Mas eu acho que é me reinventar. Aham. Porque você traça uma coisa ali para a sua vida, né? Tipo, eu vou estudar, vou me formar, vou trabalhar nisso. E do nada, eu nunca na minha vida imaginei eu vou parar de trabalhar para cuidar de uma criança. Nunca, jamais. Então, eu me reinventei com isso aí. Sim. Então, eu acho que esse seria meu esse poder de se reinventar, né? De se readaptar a novas coisas. E para ti, o que é ser uma mulher poderosa? Qual seria a tua definição? Olha, é você estar feliz consigo mesmo. Eu acho que essa é a minha definição de mulher poderosa. Não adianta eu ter muito dinheiro, eu ter joias, bolsas, tudo, e estar numa posição de poder, por exemplo, numa empresa, se eu não estiver feliz comigo, com a minha pessoa. Eu posso estar lá dentro da minha casa, fazendo ali pouquinha coisa, mas se eu estiver feliz com o que eu estou fazendo, eu acho que ali eu sou uma mulher poderosa. Verdade. E aí você falou aí agora e me veio aqui na cabeça aquela personagem, eu não sei como é o nome dela no filme, mas é o filme O Diabo Veste Prada. A Miranda. A Miranda, para a sociedade ali, né, ela era uma mulher poderosa. Mas você vê lá no final do filme o tanto que ela sofre. Ela sofria, o casamento não estava legal, né? O relacionamento ela tinha com as filhas, dificuldade de relacionar. Terceirizado. Pois é. Ela tinha uma posição super invejável, mas a vida dela não estava boa. Então, eu acho que, para mim, a definição de poder é isso. Independente da posição que você tiver, se você estiver se sentindo bem com o que você está fazendo, sentindo bem, feliz com você, você é poderosa. Você tem algum filme ou livro que você assistiu ou que leu recentemente que poderia deixar aqui como uma dica para as mães, que ajuda nesse maternar aí? Tem um livro que eu li e de vez em quando eu volto nele, assim. Ele é um compilado de textos. É Mãe Fora da Caixa. Ah, legal. Ele é bem legal. Ela tem vários livros. Agora, os filhos dela são adolescentes, ela está abordando a adolescência. Mas eu li Mãe Fora da Caixa. Como é o nome da autora? Você lembra? Agora? Eu esqueci. Não, né? Sigo ela no Mas a gente procura aí e bota o link, né? Para as pessoas buscar esse livro, que é interessante, às vezes ajuda, né? Enfim, tem várias ideias ali. E filme, tem alguma, assim, ou série que você assistiu sobre maternidade? Eu confesso pra ti que sobre maternidade eu não assisti. O livro me pegou bastante, porque eu li... Tem uma Mãe Recém-Nascida, que a minha prima me deu de presente assim que eu descobri que estava grávida. E ela está grávida agora e eu devolvi o livro para ela. E o Mãe Fora da Caixa, que são da mesma autora. Thaís Poeta. Isso. Thaís Poeta. E aí, esses dois me marcaram bastante. Agora, série, filme, eu não lembro, assim, de ter assistido um que dissesse... Específico, né? Esse final de semana eu assisti um que é até brasileiro, mas ele tá aí muito bem cotado, é o Extraordinário. Não sei se o nome é esse mesmo, Extraordinário. Não, eu acho que é de uma criança que tá doente, É um casal, eles são até aqui do Nordeste, não sei se é de João Pessoa, por aí. A minha irmã assistiu, me mandou uma mensagem assim, eu vou morrer de chorar com esse filme. Eu disse, gente, calma. É lindíssimo, mas assim, eu adorei, eu chorei também horrores, né, mas é muito lindo o filme e mostra muito a força da mãe também, e a fé. Em Extraordinário, eu me lembrei. Aquele que é o Extraordinário também, só que é o da Julia Roberts. Sim, que tem um filho, que ele tem uma síndrome, né? Com várias deformações. Aquela mãe ali também mostra muito o conflito dela com a filha mais velha, que precisa de atenção também. E ela acaba dando um pouco mais de atenção para o menor. Então, aquela mãe ali, ela é um bom exemplo da maternidade. Que é o que acontece muito com as mães, né? Quando tem mais de um filho. Tem momentos da vida que a mãe se volta para um determinado filho porque está com alguma questão. E aí os outros ficam se sentindo excluídos, né? Até nisso, o papel da mãe é desafiador, né? Quando ela tem mais de um filho ali, porque tem que ficar ali segurando os pratos, né? Para não... equilibrar tudo. Não deixar nenhum... Quando também, uma vez eu atendi uma mãe, num trabalho voluntário que eu tenho, e ela tinha perdido um filho.
E aí os outros, enfim, os outros estavam por aqui. Mas era como se ela tivesse morrido com aquele filho. Sim. Então ela não dava mais. Ela não queria mais nada, ela não queria fazer nada. E aí ela disse que. Ela mesmo me disse isso, que a filha chegou para ela e disse: olha, você ainda tem 2 filhos. Eita. E aí, a gente precisa de uma mãe, né? Então, assim, são coisas que acontecem nesse mundo aí das mães, que às vezes a gente precisa falar para poder a outra que está ali. Às vezes a mãe está triste por alguma coisa e ela tem, sim, o direito de ficar triste, né? De não querer ver ninguém por determinado tempo, mas entender também que ela é muito importante na vida dos outros, né? Daqueles filhos. Então, é algo que realmente... eu tenho sempre, assim, para mim, assim, o exemplo mesmo de mãe que a gente olha é Nossa Senhora. E aí, quando eu vejo, independente de religião, Maria, imagina uma mãe passar por a situação que ela passou, né? De ver tudo que o filho passou. E ela aguentou ali firme e tudo. E ela, enfim, eu nunca estudei profundamente, mas acredito que ela passou ali valores, embora sendo Jesus Cristo, mas ela criou, se ele se tornou, né, um humano, ele precisou ali da orientação da mãe, do pai, enfim, de todo mundo. E essa mulher caminhou ali com ele, né, ontem, ou foi hoje, a minha irmã até mandou essas coisas de internet que eu achei muito interessante, falando da morte dela, de Maria, e que... Eu não sei se as pessoas criam, né? Enfim, mas eu achei bonita a mensagem. Jesus, ela atendia muitas pessoas que chegavam humildes, né? Na casa dela e tal. E chegou com capuz e tal, e começou a falar muita coisa bonita para ela. E ela já idosa, na imagem lá tá ela idosa, né? E aí ele disse, eu vim lhe buscar, né? Quando ela partiu daqui para outro plano. Então, assim, o quanto uma mãe, ela carrega, né, a força que precisa, desde a hora que gera uma criança, né, até conduzir essa pessoa para a vida toda. E aí, depois, lá, o filho adulto, ele vem reconhecer, né, esse papel, que as crianças, sim, mas eu digo, quando tá adulto, tem mais condição de elaborar tudo, né. Muitos homens, eu que leio muito sobre essa coisa de empresa... Eu já li várias biografias de empresários, assim, e que colocam a mãe como a pessoa-chave para o sucesso dele, né? Os valores que ela passou, as orientações, às vezes que ela não deixou. O próprio Rossandro Klinger, né? Não sei se você conhece, é psicólogo. Ele disse que quando era adolescente, que ficou naquela fase meio rebelde, ele queria ir para uma micareta e a mãe não deixou. E aí ele se zangou, disse que não amava mais ela. Aí ele dizendo, ele contando a história, ele diz que ela falou assim, não precisa que você me ame, não. Eu quero que você me respeite. Eu sou sua mãe e você não vai. Aí hoje ele diz que agradece, né, a mãe dele, porque, enfim, passou valores e tudo mais. Então, é uma missão bem bonita, bem desafiadora, né? Muito. Que Deus coloca aí para algumas mulheres. Nem todas as mulheres têm essa possibilidade de ser mãe. Tem muitas que querem ser e não conseguem, né? Tem outras também que não querem. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo, mas quem já tem ali um filho para cuidar, sabe o desafio, né? É bom, mas é duro. Então, Natália, eu queria... Agora já estamos quase caminhando para os finalmente. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem, né? Algo que você queira falar, algo que a gente ainda não conversou, para a nossa audiência, né? Aproveitar você que está aí assistindo. Se você está gostando, deixa teu like, deixa teu comentário. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais mães tenham acesso a esse conteúdo. E se você também ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva no canal. A gente já está com o episódio 125. Então, tem 125 aqui. Mulheres incríveis, histórias poderosas para você ver, para você, enfim, repensar em algumas coisas na sua vida. Então, ajuda aí o nosso podcast a crescer cada vez mais, porque a ideia aqui é levar histórias inspiradoras para despertar, né, o poder da outra mulher que está aí assistindo. Então, a gente agradece demais
você estar aqui com a gente e ajudar, né, a crescer aí, a espalhar essas histórias pelo mundo. Então, Natália, vamos lá. O que você gostaria que ficasse assim como a principal mensagem desse nosso bate-papo aqui? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Obrigada. E eu queria dizer para as mães, as mulheres que são mães, que somos todas poderosas. Cada uma dentro da sua limitação, dentro do que você pode fazer. Somos mulheres que vamos errar, vamos acertar. A nossa missão é conduzir os nossos filhos, mas que a gente não pode se cobrar tanto a respeito disso. Eu queria, assim, que isso serve para mim também, porque muitas vezes a gente esquece que é a nossa jornada e que nessa jornada a gente vai fazer coisas que vai dar certo, coisas que vão dar errado, mas sempre com o intuito de criar bem os nossos filhos, criar bons seres humanos. Sim. E que, como mães também, nós não nos esqueçamos das mulheres que somos. Porque nós somos mães, é a profissão de muitas, como a minha. Sim. Mas nós somos mulheres também. E se a gente esquecer da mulher, a mãe não vai funcionar. Muito bem, adorei. Adorei aí a mensagem final. Agradeço demais também você ter vindo aqui, né? Ter deixado lá sua filha por um tempinho lá, para vir aqui conversar com a gente, passar essa mensagem, a tua história, né? Que pode inspirar aí outras mães que estão nesse momento se angustiando, se culpando. Será que eu volto a trabalhar? Será que eu não volto, né? Ou então eu não tenho valor porque eu só estou dentro de casa. E eu acho que foi bem legal esse bate-papo aqui para que elas entendam que todas nós temos valor, seja aquela que trabalha fora e cuida do filho, ou a que fica só com o filho, mas o fato é que somos seres humanos aí, né? Cheio de emoções. A gente mãe é muita emoção, né? Não tem como. Mãe é drama, é emoção. Exatamente. Não tem como. Mas que a gente consegue, né? Que a gente pode seguir com essas ajudas aí, é a terapia, é a atividade física, é o se cuidar, né? E o apoio das amigas, como você falou, né? Compartilhar essa maternidade com outras mães também. Sim. Mães precisam de mães. E você tá só no Instagram ou você também tá no TikTok? Só no Instagram. Instagram, né? Eu não sou jovem. Pronto. Eu tô só no Instagram. Então, quem quiser aí conversar mais com a Natália, né? Tirar dúvidas, enfim, dizer que gostou aqui nosso bate-papo, @POB da mãe. POB da mãe. Então, vai estar aí também na descrição aí para vocês. E eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente. Dizer que na próxima quarta-feira a gente tem outro encontro com outra mulher poderosa aqui no Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.